Então, reunir o pleno nem sempre vai ser tão fácil, porque há muito trabalho para ser desenvolvido. Então, nós temos o órgão especial, nós temos aí duas seções, que seria a seção especializada em dissídios coletivos, que é o SDC, e nós temos uma seção especializada em dissídios individuais. Agora, essa seção ela é dividida ainda em duas subseções. E as turmas, né? As turmas que seriam turmas recursais, que nós não vamos adentrar aqui, que seria um assunto lá de recursos, e aonde o indivíduo que tenha perdido ali um recurso ainda pode recorrer a uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Então, pessoal, aqui você tem uma visão geral, tá? Vocês têm uma visão geral sobre a estrutura, e aqui nós completamos aquele nosso 352, tá certo? 3 órgãos da Justiça do Trabalho, 5 órgãos do Tribunal Superior do Trabalho. Dentro desses 5 órgãos são estes aqui. Nós temos 2, tá certo? Que é a ENAMAT e o Conselho Superior de Justiça do Trabalho, que são órgãos que trabalham juntos ao Tribunal Superior do Trabalho, ok? Vamos avançar. Avançando aqui, agora a gente vai para o segundo órgão da Justiça do Trabalho, que é o Tribunal Regional do Trabalho. E nós dividimos aqui em três destaques. Primeiro, quantos tribunais são? O TRT é composto por 24 tribunais. Esses 24 tribunais, tá certo? São compostos por juízes que também são chamados, denominados de desembargadores federais do trabalho. Desembargadores federais do trabalho. A quantidade de juízes por cada tribunal vai ser variável, então vai variar de acordo com a região, e aí você pode ler depois, acompanhar aí no artigo 670 da CLT, que vai falar sobre este assunto. A Constituição, ela prevê que seja pelo menos o mínimo de 7 juízes para cada Tribunal Regional do Trabalho, que serão também nomeados pelo presidente da República. Aqui mais uma pegadinha, eles têm que ser maior de 30 e menos de 65 anos, diferentemente lá do TST, que seriam 35. Então, o TRT que tenha mais que 30 e menos que 65 anos. Também o quinto constitucional deve ser observado, e os 4/5 serão compostos, aqui veja, juízes do trabalho, obedecendo o seguinte critério de antiguidade e de merecimento, e aí vai alternando a cada entrada escolha. Né? Vamos ver aqui, ó, o artigo 115 da Constituição, conforme nós acabamos aqui de falar sobre esses 7 juízes, diz aqui o seguinte: os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, nomeados pelo presidente da República, ok? Dentre os brasileiros, com o quê? Com mais de 30 e menos de 65 anos. E aí está aqui, conforme a emenda constitucional 2499 e a 45 de 2004, ok? Sobre a organização dos tribunais regionais do trabalho, eles atuam de forma descentralizadas, eles têm câmaras regionais, e uma informação importante é que eles podem desenvolver a justiça itinerante, com o objetivo, obviamente, de atender, né, a sociedade, atender as demandas das questões trabalhistas dos brasileiros, e atender em todos os lugares, muitas vezes onde não tiver ali uma vara da Justiça do Trabalho, e assim atender e zerar esse déficit de demanda da Justiça do Trabalho. Sobre as varas do trabalho, a gente precisa destacar que são o quê? O que são varas do trabalho? Elas são órgãos de primeira instância do trabalho, e elas atendem a todos os municípios brasileiros. Então, elas têm uma jurisdição para atender todos os municípios. Então, significa que a justiça comum ela não tem mais a competência residual naquelas hipóteses em que a localidade não era incluída na jurisdição de alguma vara do trabalho. Então, agora todos os municípios são contemplados
pela jurisdição de alguma vara do trabalho. Pessoal, sobre competência, o que eu quero destacar para vocês? Eu vou falar sobre competência da matéria, do lugar, a competência funcional e também um pouco sobre conflito de competência. Então, a gente já saiu da parte de organização e vamos entrar agora aqui na questão da competência da Justiça do Trabalho. Sobre competência, vamos começar então pela competência em razão da matéria. Para isso, você tem que realmente ler artigo 114 da Constituição Federal. É muito importante você fazer essa leitura, fazer as suas observações, as suas anotações, ok? Eu não vou dizer que é simplesmente decoreba, mas você precisa ler para você poder tá lembrando quais seriam as competências em razão da matéria. O artigo 114 vai trazer aqui, ó, as ações com relações de trabalho, as ações de relações de trabalho, destacando que inclui-se aí direito público externo e também entes da administração pública direta e indireta, envolvendo relações de trabalho. Nós temos aqui o exercício do direito de greve, também é matéria da Justiça do Trabalho. A representação sindical, seja de sindicatos e sindicatos de trabalhadores e sindicatos e empresários, tá certo? Entre sindicatos de trabalhadores e entre sindicatos de empregadores. Também o mandato de segurança, o habeas corpus, o habeas data, quando envolver a jurisdição da Justiça do Trabalho, a questão de indenização por dano moral, a penalidade administrativas que foi imposta aos empregadores e a execução de ofício de contribuições sociais previstas. Bom, vamos ver aqui, ó. Eu queria destacar para você que, além do artigo 114, é fundamental que você faça uma pesquisa sobre o quê? Sobre a jurisprudência do STF, do STJ e do TST, que vai fazer a interpretação e atribuir outras competências à Justiça do Trabalho, ou seja, baseado na Constituição, de outros casos que seriam competência em razão da matéria, competência da Justiça do Trabalho. Bom, vamos também destacar que não compete à Justiça do Trabalho, ou seja, o que não compete? São os destaques que eu coloquei aqui para vocês, para lembrar, questões envolvendo servidores públicos temporários, de acordo com a DI, após a ADI 3395, não compete à Justiça do Trabalho. Também, se for uma questão de imunidade, de jurisdição, de organização, organismo internacional, ok? Não será da competência, desde que obedecendo a uma legislação internacional no seu contrato. A questão de falência e recuperação fiscal é necessário que seja feito, lançado ali o crédito, e as demandas criminais decorrentes, né, da relação trabalhista, ou seja, eu falei aqui a questão de falência, que seja na vara de falência, seja primeiro lançado o crédito na vara de falência. E há demandas criminais decorrentes de relações trabalhistas, mesmo decorrente de relação trabalhista, as demandas de serviço público, servidor público estatutário, inclusive do direito de greve, não compete à Justiça do Trabalho, e o pedido de complementação de aposentadoria. Então, está aqui os destaques daquilo que não é competência da Justiça do Trabalho. A competência funcional, pessoal, é bem simples aqui, bem objetivo, seria a competência de caráter absoluto. Em que sentido? Ela também chamada, denominado de competência hierárquica, no sentido de que compete, né, a cada poder do Poder Judiciário, cada órgão do Poder Judiciário, determinar a sua competência funcional, criando os seus órgãos, criando a sua estrutura de forma independente. Então, a Justiça do Trabalho compete a ela definir a competência funcional dentro dos seus diversos órgãos que compõem a Justiça do Trabalho. Vamos agora aqui dar um enfoque sobre a competência em razão do lugar. Sobre competência em razão do lugar, é fundamental que você leia o artigo 651 da CLT
e lá você vai ter primeiro a regra geral. A regra geral está no 651, que a competência do lugar é a localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar o serviço ao empregador. Então, essa é a regra geral. Agora, as exceções estão no parágrafo 1º, 2º e 3º do 651. Parágrafo 1º, quando for parte de dissídio agente ou viajante comercial. Neste caso, será a localidade em que a empresa tem a agência filial ou filial. Se não houver, será a junta de localização em que o empregado tenha domicílio ou localidade mais próxima. O segundo parágrafo traz a outra exceção. Então, no caso, compete à junta de conciliação e julgamento que aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro. Agência ou filial no estrangeiro. Neste caso, desde que o empregado seja brasileiro e que não haja uma convenção internacional. O parágrafo 3º traz a terceira exceção, que é empregador que promova realização de atividade fora do lugar do contrato de trabalho. Promove uma atividade fora do seu lugar de trabalho. O que é assegurado para esse trabalhador? O que é esse empregador? Né? É assegurado que ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou da prestação dos respectivos serviços. Então, são essas as três exceções ao artigo 651. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar aqui de forma também bem clara e objetiva a questão do conflito de competência. Eu destaco 2 pontos aqui para vocês. Primeiro, poder existir entre, né? Pode existir em quem? Está escrito aqui, desculpe, né? Tá, poder, né? Pode existir entre varas do trabalho e juízos de direito, varas de trabalho e juízos de direito que esteja investida a administração da Justiça do Trabalho. Essa seria a primeira conflito. Há conflito também entre tribunais regionais do trabalho. E há conflito entre juízos e tribunais do trabalho e órgãos da justiça. Quando houver aqui conflito entre esses órgãos, quem é que vai resolver? Vai ser resolvido pelos tribunais regionais, pelo TST e também pelo STJ. Ok, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, a nossa primeira aula. Falamos hoje sobre a organização da Justiça do Trabalho e sobre a competência. Lembrando que esse assunto está sendo abordado de maneira introdutória para que nós possamos trabalhar as nossas peças, para que possamos trabalhar a parte prática, que é o nosso objetivo, mas nós falamos então na primeira aula presencial sobre os princípios do direito processual do trabalho e agora sobre a organização e a estrutura, a organização e as competências, para que na hora de trabalharmos as peças isso esteja